A decisão de priorizar o atendimento a casos mais graves, anunciada ontem pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, dividiu a opinião dos pacientes. A medida pretende diminuir as filas de espera, mas muita gente acha que as cidades menores não vão conseguir assumir os pacientes que não vierem para o HC. Congestionamento, fila e milhares de pessoas com a mesma esperança de cura. Todos os dias, carros, ônibus e vans de 100 cidades paulistas e até de outros estados trazem pacientes para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 65% do total das consultas são de pessoas de fora. Só no ano passado foram mais de 980 mil atendimentos e 44.800 internações. Dona Maria Helena mora em Colômbia. Ela tem hepatite C e precisa fazer hemodiálise com frequência, mas diz que a cidade não oferece o tratamento que precisa. Aí não tem jeito, né? Tem que vir para cá mesmo, que aqui é bem mais melhor, né? Laura é de Delta, Minas Gerais. A filha precisou de um transplante de medula e só conseguiu no HC. Eu vim para cá mesmo por vontade própria, né? Que lá não tinha recurso para ela. A maior demanda do hospital está nos setores de oftalmologia e ortopedia. 2.440 pessoas estão à espera só por esses dois tipos de atendimento especializado. Além disso, há o atendimento a pacientes com câncer, que por lei não pode passar de 60 dias. Para acabar com essa demora, o HC resolveu limitar o número de consultas de casos de média e baixa complexidade, encaminhados pela Diretoria Regional de Saúde, e assim desafogar a estrutura para tratar pacientes mais graves. O anúncio foi feito ontem pela diretoria do hospital. O superintendente disse que a população não deve ser prejudicada. Em princípio não deveria ter risco, porque se ele não for atendido no hospital, ele deve ser encaminhado para um outro local que tenha capacitação para dar atendimento para ele. Se esse lugar for o Hospital das Clínicas, esse paciente será encaminhado e ele será atendido no hospital, considerando a disponibilidade dos equipamentos hospitalares disponíveis na própria região de abrangência aqui do Hospital das Clínicas. A notícia não agradou muitos pacientes. Já tem uma demora já, né? Se limitar, o paciente vai ter que esperar mais para ser atendido. A gente já fica meses já esperando uma vaga para ser atendida aqui no HC. Vai piorar, com certeza. A medida, segundo a diretoria do HC, pressiona as prefeituras que mandam pacientes com casos de média complexidade para cá a melhorarem os serviços de saúde prestados nas cidades. Antônio passou por uma cirurgia na coluna. Segundo ele, o trabalho dos médicos o salvou de ficar paraplégico. O morador de Ribeirão Preto acredita que o hospital está certo em priorizar casos graves. Eu acredito que vai melhorar para as outras cidades, porque vai chacoalhar um pouco os prefeitos, porque eles acomodam, desde que tem um HC, tem uma Unicamp, então eles acomodam na cidade para não fazer aquilo que o povo precisa. Essas mudanças no HC continuam sendo assunto aqui no Jornal da EPTV. O Guilherme Nali, que fez a reportagem, está agora aqui no estúdio para repercutir o assunto. Boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Luciele. Olha, nós convidamos o professor da Faculdade de Medicina da USP aqui de Ribeirão Preto, Dr. José Sebastião dos Santos, que já foi secretário da Saúde aqui na cidade e atualmente coordena o trabalho de mapeamento dos pacientes atendidos no HC, para explicar melhor para a gente essas mudanças. Boa tarde, doutor. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Guilherme. Doutor, hoje de manhã eu estive no hospital, como nós vimos aí na reportagem, conversamos com a população, existe uma divisão de opiniões, mas a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o hospital pode escolher que tipo de atendimento fazer nessa situação? Isso não é uma prerrogativa da Diretoria Regional de Saúde, por exemplo? Não, em tese, a prerrogativa é realmente da diretoria regional e dos secretários. Agora, o que o hospital faz é mapear os seus recursos, elencar quais são os especialistas e o que ele pode fazer de melhor. Cabe aos gestores, no caso os estaduais e os municipais, de encaminhar os doentes. Agora, o nosso entendimento é que no HC, no complexo HC, nós temos assim, muitos especialistas e recursos tecnológicos em grande quantidade. E esses recursos precisam trabalhar com eficiência. Então, se forem encaminhados casos de média complexidade, nós vamos atender. Mas os gestores, os secretários, vão ficar com os casos mais críticos, mais complexos, e aí
eu tenho a impressão que o problema para eles é maior, porque é muito difícil você montar uma estrutura como o HC. Então, na verdade, nós vamos continuar fazendo a mesma quantidade de serviço. O que nós estamos alertando é que seria melhor eles discriminarem, separar o que é mais crítico, o que é mais grave, mais complexo, e encaminhar para o nosso complexo hospitalar, porque nós temos capacidade de resolver isso com mais agilidade. E os casos mais simples, eles precisam se organizar e definir onde serão atendidos. Então, mas, por exemplo, em um contexto que nós estamos passando hoje, as santas casas das cidades estão em crise financeira. Esses municípios, eles já encaminham os pacientes para cá, porque eles não têm esse serviço de saúde para oferecer. Isso não prejudica a população de certa forma, doutor? Eu acho que as tantas casas realmente têm dificuldade, mas não tem cabimento. Cada município de pequeno porte tem uma santa casa. Nós temos municípios aqui próximos que têm santas casas, que têm um custo fixo elevado, mas não funcionam. Porque uma hora você consegue o cirurgião, depois você não tem o anestesista, aí você consegue o obstetra, não tem o pediatra. Então os municípios precisam se juntar sob a coordenação do Estado e fortalecer algumas santas casas, né, para elas se tornarem resolutivas. Aí eles vão estar atendendo os casos de média complexidade e os de menor complexidade. E sobra, então, para um complexo hospitalar como o HC, que tem alta tecnologia já agregada, fazer os casos mais críticos, porque nós precisamos obedecer às leis que estão aparecendo. Senão, ocorrerá uma judicialização da saúde maior do que nós temos hoje. Hoje, os pacientes que não encontram atendimento nos tempos adequados, eles procuram a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário. E com razão, doutor. E com razão. Eu acho que se o sistema não dá a resposta que a população precisa, o usuário, o paciente tem que buscar outra alternativa. Então, para mim é o seguinte, quando tem muita judicialização, é porque tem pouca organização nossa. Para a gente deixar claro, então, para a população, que tipo de paciente vai ser priorizado? Olha, são aqueles que demandam muitos especialistas para ter o caso resolvido e muita tecnologia. Então, exames mais complexos, cirurgias mais complexas. Então, nós estamos priorizando, por exemplo, tratamento oncológico, tratamentos do sistema nervoso central, como câncer, epilepsia, os transplantes, né? Então, são esses casos realmente mais críticos. Doutor, existe um prazo para que isso aconteça? Já está acontecendo? Como é que vai ser a operação? Olha, para nós que estudamos o Sistema Único de Saúde, há 23 anos foi dito que nós precisávamos fazer. Aqui na região de Ribeirão, há cerca de 12 anos, nós demos o primeiro impulso. O próprio HC, junto com a DRS e a Secretaria Municipal à época, organizou a regulação. E, mais recentemente, um ano e meio atrás, e agora em novembro, surgiram novas regulamentações. Então, quer dizer, o que nós precisamos fazer está claro. Só precisamos ter a coragem, né, política, técnica e até ética para poder fazer essa reorganização. É preciso a DRS assinar alguma coisa para que isso comece a valer? Sim, acho que os diretores regionais de saúde precisam reunir com os secretários municipais, os prefeitos também precisam participar e definir, olha, vamos fortalecer que Santa Casa, que centro especializado, né? E fazer uma boa pactuação, né? Eu vou dar dinheiro, mas vocês vão ter que fazer tais consultas, tais procedimentos. E o que eles não derem conta, a oferta do HC está à disposição, né? Nós não selecionamos paciente, realmente, não podemos selecionar. Agora, a gente pode dizer o que nós podemos fazer de melhor, com mais eficiência e de acordo com a legislação vigente no SUS. Tá certo, doutor José Sebastião dos Santos, médico da USP de Ribeirão Preto, muito obrigado pela sua participação e pela entrevista. Com vocês, Danilo Luciano. Obrigado pela participação de vocês dois aqui com a gente no estúdio.